Seguro de vida, ele é para todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo tem, mas ele é para todo mundo. Por que eu decidi fazer o meu primeiro seguro? Eu tinha 26 anos. A Alice, que é minha life planner, ela conversou comigo e falou assim: Raquel, recentemente a gente pagou benefício para uma jovem que estava saindo da praia aqui no Rio de Janeiro. E ela estava no ponto de ônibus, aguardando, quando foi abordada. Eles provavelmente estavam drogados porque eles não só assaltaram, como agrediram. E ela perdeu uma visão, a visão de um olho. E o valor do seguro estava dando acesso a ela para ir para fora, para fazer um tratamento que aqui no Brasil a gente ainda não tinha, para tentar recuperar essa visão. E ela me perguntou assim: se isso acontecesse com você e você precisasse de 200, 300, 400 mil reais que fosse, como é que você faria? Com quem que você contaria? E o valor que eu pagava na minha apólice de seguro, que eu comecei a pagar, era um valor que eu pagava na academia, que um dia eu ia, outro dia eu nem ia. Seja muito bem-vindo ao Profadcast, o podcast para você que quer chegar na sua independência financeira. E aqui nós discutimos as principais estratégias para você chegar na sua tão sonhada independência financeira. E hoje nós estamos aqui com a Raquel Guadanho, que é especialista em planejamento financeiro sucessório, proteção familiar e patrimonial. Ela que é sócia fundadora da GAG, corretora de seguros que possui mais de 250 milhões em ativos sob gestão. Raquel, seja muito bem-vinda ao Profadcast. É um prazer imenso estar te recebendo aqui, viu? Obrigada, Renan. O prazer é meu. Que massa. Raquel, pra gente começar, aqui é um bate-papo bem descontraído, bem tranquilo. A ideia da gente trocar essa figurinha, primeiro conhecer um pouco da tua trajetória, né? Porque eu acredito que sempre o sucesso deixa a pista e deixa rastro. Então, é muito bom a gente trazer pessoas que estão com uma mentalidade de crescimento, sucesso, e também a gente falar um pouco sobre o que de fato a tua empresa traz de contexto e tudo mais, mas só pra galera entender, o que a GAG Corretora de Seguros ela faz que tem esses 250 milhões em ativos sob gestão? Ótimo. Renan, obrigada pela pergunta, obrigada pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O que a GAG faz de diferente é entender que cada indivíduo tem as suas próprias particularidades, suas necessidades, suas dores e desejos, e de que forma a gente pode proteger tanto o próprio ativo, o principal ativo, que é a nossa própria vida, a capacidade produtiva, quanto a família e a proteção do legado. Existem estratégias financeiras utilizadas no mundo inteiro para fazer essa proteção, e é isso que a gente traz. O brasileiro está começando a aprender sobre isso. Então, o nosso papel é trazer acesso, informação e gerar proteção para essas famílias. Uau, já viram aí que vale o teu like, né? Já vale o teu like, já se inscreve aí no canal, porque hoje o papo vai ser profundo. Se fala com família, né? Se envolve todo esse tipo de proteção, segurança, né? A gente tem uma frase aqui, Raquel, que a gente fala que segurança não se negocia. Né? Então, é isso aqui que a gente trabalha, porque quando a gente fala de investimento, muita gente às vezes quer ir muito no... o cara da internet da Porsche, né? Que quer ostentar e tal. Eu falo, cara, segurança não se negocia. Se você quer ter uma Porsche, primeiro você tem que ter um colchão de segurança. Não tem jeito, você tem que ter segurança para depois ter a Porsche. Não dá para pular etapa. Então, quando você vai falar aqui de proteção, vamos falar de seguro de vida, vamos falar de proteção acessória, então vai ser incrível. Mas conta um pouquinho da história da Raquel. Como é que você veio parar, né, nesse mundo de mercado financeiro? Como é que você veio a fundar a GAG e como é que foi tua trajetória de vida? Certo. Renan, como começou? Eu nunca tive carteira de trabalho. Eu terminei a faculdade, eu já namorava o Pepe, a gente chama de Pepe carinhosamente, mas o Giuseppe, e eu estava terminando a faculdade e a gente decidiu abrir a nossa primeira empresa. Juntos formamos, criamos a sociedade, publicidade. Eu sou formada em publicidade e marketing pela SPM. Tem nada a ver quando a gente pensa em planejamento financeiro sucessório, mas quando a gente entende de pessoas, tem tudo a ver. No fim, o que importa, a coisa mais importante na vida, independentemente do que você faça, é servir com excelência. E eu me formei em publicidade, a gente abriu nossa primeira empresa. Depois o Pepe foi chamado para um novo desafio. Eu lembro que eu tinha uns 26 anos quando eu fui apresentada ao seguro. Na verdade, eu e o Pepe fomos apresentados ao seguro de vida como a gente conhece. Não é um seguro como a maioria dos brasileiros conhecem, infelizmente. A gente está levando isso, dando acesso às pessoas, mas a gente foi apresentado a esse tipo de seguro, que é uma proteção em vida, e aquilo para mim fez todo sentido. O meu pai já tinha seguro por uma questão de proteção familiar, pilar financeiro de casa, uma questão de proteção da família, ele tinha feito o seguro dele. O meu irmão mais velho, ele tinha estudado nos Estados Unidos, voltou para assumir os negócios da família. E na cultura americana isso é muito forte, seguro. Então ele já tinha... Quando ele chegou, na verdade, ele fez logo o seguro dele, aqui no Brasil.
E minha mãe sempre falava que eu e meu irmão mais novo, a gente tinha que ter, precisava fazer. E eu não entendia a necessidade daquilo. Porque aos 26 anos, o que eu imaginava, jovem, saudável, sem dependentes financeiros, jovem acha que não vai acontecer nada, né? Total. Então eu falava assim, não faz sentido para mim ter um seguro. Até que eu fui apresentada a um tipo de seguro, modelo norte-americano, padrão internacional, onde a principal proteção em vida tem sim a proteção em caso de falecimento. Isso é muito importante quando a gente pensa em pessoas que têm dependentes financeiros. Mas quando a gente olha todas as coberturas que são oferecidas, a maior parte delas são situações em vida. Riscos que a gente não tem como controlar. A gente pode reduzir a possibilidade de acontecer, mas não tem como eliminar completamente que aquilo aconteça. A chance daquilo acontecer. Então, ali eu entendi o que era um seguro de verdade. E como a gente... Por que eu decidi fazer o meu primeiro seguro? Eu tinha 26 anos. Por que eu decidi fazer o meu primeiro seguro de vida? A Alice, que é minha life planner, ela conversou comigo e falou assim, Raquel, recentemente a gente pagou benefício para uma jovem que estava saindo da praia aqui no Rio de Janeiro. E ela estava no ponto de ônibus, aguardando, quando foi abordada. É que a gente chama de pivetinho, né? Esses meninos que assaltam. Eles provavelmente estavam drogados porque eles não só assaltaram, como agrediram. E ela perdeu uma visão, a visão de um olho. Caramba. E o valor do seguro estava dando acesso a ela para ir para fora, para fazer um tratamento que aqui no Brasil a gente ainda não tinha, para tentar recuperar essa visão. E ela me perguntou assim, se isso acontecesse com você, e você precisasse de 200, 300, 400 mil reais que fosse, como é que você faria? Com quem que você contaria? Os meus pais sempre deram tudo pra gente. Eu não posso dizer que a gente não foi privilegiado, a gente foi privilegiado. Só que quando ela fez essa pergunta, passou um filme na minha cabeça. Porque eu falei assim, rapidamente eu falei, Renan, meus pais. Com certeza eu pediria ao meu pai. E ele daria. E de fato ele daria. Só que qual foi o filme que passou na minha cabeça? Para que ele pudesse ter o que ele tem hoje e pudesse dar tudo o que ele deu, ele sempre trabalhou muito. Então, quando a gente era pequena, ele estranhava, por exemplo, criança na creche desenvolve muito rápido. E ele estranhava de um final de semana para o outro o nosso comportamento, porque no dia a dia ele não acompanhava. Durante a semana ele não conseguia acompanhar. Quando ele chegava, a gente já estava dormindo, quando ele saía, a gente também estava dormindo. Depois conforme a gente foi crescendo, ele foi diminuindo um pouco o ritmo, mas ainda assim ele sempre trabalhou muito. Então me passou um filme na cabeça, ele entrando na terceira idade, seria justo com ele colocar em xeque tudo o que ele construiu por uma falta de planejamento de proteção minha? E o valor que eu pagava na minha apólice de seguro, que eu comecei a pagar, era um valor que eu pagava na academia, que um dia eu ia, outro dia eu nem ia. Isso é amor. Top. O que eu entendo como proteção? Proteção é atitude sobre o amor. Todo ser humano, ele tem alguns desejos emocionais fortes, necessidades fortes. Ser amado, ser cuidado, ser protegido. E amar não é uma palavra, amor não é um sentimento. É uma decisão diária que gera atitude. Se eu amo, de que forma que eu protejo? Se eu não posso me proteger sobre todos os riscos em vida, qual é a melhor decisão em relação a garantir segurança para mim e para minha família? É transferir um risco que eu não tenho como assumir. Eu não sei qual é o valor, eu não sei por quanto tempo pode durar uma situação como essa. Então, o seguro, ele está intrinsecamente ligado à segurança, proteção, cuidado e amor. E aí, você trabalhava com o que nessa época? Qual que era a empresa que vocês abriram? Até então, era a nossa própria empresa, publicidade, mídia De exterior. publicidade mesmo, né? Isso. Legal. E isso foi em 2017, 2018, por ali. 2017. E aí, assim... Foi um pouco antes de eu fazer 27 anos. Foi isso mesmo. A galera que tá ouvindo a gente no Spotify, recomendo vocês assistirem. Dá pra ver o vídeo também. Deu pra ver o brilho nos teus olhos quando você falou do seguro, sabe? Tipo, da proteção, de você ter esse... E aí entram vários pontos, né? Desde, eu posso depender do meu pai, mas eu
não é legal a gente, né, ter esse tipo de coisa, até mesmo ter a tua independência, né? Porque eu acho que isso é um ponto importante. É bom ter alguém que possa cuidar da gente, mas é melhor a gente cuidar da gente, né? Então acho que isso foi legal que você falou, eu vi ele um pouco desse sentimento também. E uma coisa legal que você falou, cara, servir com excelência e é sempre sobre pessoas. Esse foi o viés que você trouxe. E aí você se apaixonou ali logo de primeira ou você primeiro experimentou e depois você foi? Não, primeiro eu entendi entendi que aquilo era pra mim. De Legal. fato, aquilo era pra mim. Apesar de ser jovem, saudável e não ter dependência financeira, uma proteção em vida fazia todo sentido pra mim e pra minha família. E aí a gente passou um tempo, o Pepe foi chamado, eu continuei em publicidade, o Pepe foi chamado para entrar nesse meio de seguros. Uhum. E eu sempre ajudei muito o Pepe nos bastidores, então eu ficava nos bastidores ajudando ele com toda a parte de atendimento, pós-venda, com o cliente. E em 2019, a gente casou em dezembro de 2019. Isso foi, ele entrou para essa área de seguros, meados de 2019. Quando foi 2020, chegou a pandemia. Março de 2020, chegou a pandemia, todo mundo fica em casa, mídia exterior basicamente morreu. Então eu ficava em casa assim, ouvindo as reuniões do Pepe. Algumas partes, não podia ouvir tudo por uma questão de compliance, mas eu ouvi algumas partes, a parte da conscientização. Porque seguro no Brasil ainda é muito sobre conscientização. E aí eu ouvia aquelas partes e eu ia me encantando com aquilo. Porque existe um propósito. E a coisa mais forte que a gente tem na vida é propósito. É o propósito que move a gente todos os dias. Por que a gente faz? Com quem a gente faz? Tudo isso está ligado a um propósito. Então eu escutava as reuniões, ia me apaixonando por aquilo. E teve uma virada dentro da seguradora, onde eu pude atuar com ele, na parte da frente. Ele me chamou para cuidar junto com ele dos clientes. E dali eu comecei. Legal. E aí você começou sendo Life Planner também? Seria assim? O Life Planner é uma pessoa só, que é o responsável técnico, é o Pepe, né? O Giuseppe, ele é o Life Planner. Eu trabalho junto com ele, também no front. Hoje a gente tem uma assistente queridíssima, Clarinha, que cuida de todo o back com a gente. Mas só tem o Life Planner. Cada empresa tem o seu responsável técnico. Legal. E aí a gente chama de Life Planner na Prudential. Top, muito bom. E aí como foi aí para vocês chegarem nesse marco de 250 milhões em ativos sob gestão? Como que é esse trabalho de vocês, esse cuidado de trazer cada vez mais pessoas? Porque a galera aqui, né, confiou, né? E num lugar que o Brasil, você mesmo falou, culturalmente, a gente vai falar depois só de seguro e tal, uma parte mais técnica, mas o seguro no Brasil é mal visto, né? Porque é muito mais aquele seguro de banco de... Foi muito mal vendido. Tu tem que torcer pra morrer pra ganhar o dinheiro, né? E aí... Esse é um dos grandes mitos, né? Segura pra morte, só pra morte. Não é. Tem um monte de proteção em vida que vale a pena a gente ter. Sim. E como é que foi vocês conseguirem captar esses ativos aí todos? A gente falou sobre um ponto importante que é a confiança. A gente precisa zelar e honrar a confiança dos nossos clientes. Todo o nosso trabalho ele é por indicação. Não existe lista fria. Então, quando você faz um bom trabalho, naturalmente você é indicado para outras pessoas. Eu acho que o segredo, são alguns pilares, sabe, do sucesso para isso. O primeiro é conhecimento. Não adianta eu sentar com você se eu não tiver conhecimento sobre o assunto. O segundo é conexão. A gente compra de quem a gente gosta e de quem a gente confia. Se eu não confio em você, eu posso até gostar do produto, mas eu vou comprar com outra pessoa. Então, criar conexão com o cliente, isso é muito importante. A gente faz isso zelando pela verdade. Eu entendo o seguinte, não tem nada mais importante do que honrar a confiança que o cliente depositou em mim. Em outubro desse ano, a gente tinha um compromisso muito importante em São Paulo. Um compromisso pelo qual eu esperei o ano inteiro. E indo para São Paulo, junto com o Pepe, eu recebi a ligação de uma cliente, que inclusive é uma grande amiga nossa. Recebi a ligação dela, dizendo que o marido estava passando mal. E estava com um conhecido nosso, aqui na Barra da Tijuca, jogando tênis. E ela perguntou se a gente estava no Rio, porque ela estava indo até o local.
E ela perguntou se a gente estava no Rio para poder ajudá-la. Ela falou, tem uma ambulância lá, mas a ambulância não leva ele para o hospital. Ele é 3 minutos de um hospital. A ambulância não leva ele para o hospital, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu expliquei que a gente estava indo para São Paulo, mas que eu ia entrar em contato com uma pessoa próxima nossa, um amigo em comum, para que ele pudesse correr, porque ainda fazendo o retorno, obviamente, ele chegaria antes da gente. Uhum. Ao mesmo tempo, o Pepe já ligou para esse conhecido em comum que estava com ele e perguntou o que tinha acontecido. E aí ele falou que esse nosso amigo, cliente, infelizmente tinha falecido. Caramba. A gente pegou o primeiro retorno e voltou para o Rio. Por quê? Eu tinha um compromisso muito importante. Mas nada é mais importante do que honrar a confiança dos meus clientes. E ali estava a família dele nas nossas mãos. A gente precisava zelar por aquilo. Então a gente voltou, foi direto para o local onde infelizmente ele faleceu. Esse nosso segurado estava jogando tênis, jovem, saudável, 3 filhos lindos, crianças. E ele tinha feito check-up. Um check-up que ele faz anualmente, 2 meses antes, não tinha nada. Jogando tênis, ele faleceu na quadra. Caramba. Quando a gente chegou e eu fui falar com ela, com a esposa, ela falou, graças a Deus, vocês chegaram. E dali a gente cuidou de tudo. Então, honrar o compromisso que a gente assumiu com o nosso cliente, com a família dele, é a coisa mais importante. E isso faz com que a gente tenha acesso a outras pessoas. Todo mundo quer proteger a sua família. Nem todo mundo sabe como, mas todo mundo quer proteger a sua família. A gente não tem como tirar todas as dores das pessoas, mas a gente pode garantir que a nossa família não vai passar por uma dor financeira. Total. Muito bom. E é forte, né? Porque às vezes a gente só dá valor quando acontece ou a gente precisa. E ter essa clareza de... antes de acontecer, sempre falo, tem 2 formas da gente mudar, né? Na dor ou no prazer. E mudar no prazer é muito difícil. Tá tudo maravilhoso, tá tudo lindo, né? Você falou jovem, saudável, tal. Nada vai acontecer. É imbatível. Mas, então mudar quando tá o bicho pegando mesmo, né? A água batendo na bunda, dívida, não sei o quê, é mais fácil. Ou aconteceu com alguém, a gente viu, é mais fácil. Mas o melhor momento de mudar é no prazer, porque você tá bem. E sobre isso tem um ponto muito importante. A gente acha que com dinheiro a gente pode comprar qualquer coisa. As melhores seguradoras são elas que fazem análise de risco e dizem se você pode ou não ser cliente. Então, o nosso senso de urgência é tenha hoje, proteja hoje, porque hoje talvez você possa fazer, amanhã a gente não sabe. As seguradoras levam em consideração a sua saúde e o histórico de saúde familiar também. Então, a gente não tem como garantir que amanhã você possa ter. Esse poder ainda está nas suas mãos, mas a gente não sabe até quando. Sim, total. Muito bom. E, cara, uma coisa que eu peguei aqui, um hack bem legal, pilares para o sucesso. Conhecimento, conexão, zelar e honrar seus clientes, né? Tem mais algum ponto desse para o sucesso? Algum ponto assim específico? Eu acho que mais um ponto, né? O 4º ponto que a gente pode trazer, né? É paixão pelo que você faz. Porque a gente não vai acordar todos os dias motivado, né? A gente não vai todo dia estar feliz, com vontade de fazer aquilo que a gente faz. Durante o dia, notícias ruins chegam, que podem nos animar, mas a paixão e a disciplina fazem a gente continuar. Então, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, paixão pelo que a gente faz e disciplina, a gente consegue entregar muito mais, com excelência. Porque não é só fazer, é fazer com excelência. Entende o seguinte: eu preciso oferecer para o meu cliente exatamente o que eu esperaria que fosse me oferecido. Então, a paixão faz a gente entregar muito melhor. Top, muito bom. Então, ó, você que é empreendedor ou até mesmo trabalha, né, em alguma empresa, quer ter sucesso, conhecimento, conexão, zelar e honrar os nossos clientes e paixão pelo que você faz. Top, topzera. Vamos entrar agora, Raquel, na parte de seguro de vida. Vamos desmistificar esse assunto de seguro de vida, porque... E eu confesso pra você, né? Dentro da minha história, eu tive vários seguros, trabalhei embarcado, em plataforma, né, engenheiro mecânico, e sempre era pela empresa. E aí depois assim que eu saí da empresa, eu fiquei meio que
sem seguro, e eu fiquei naquela, mas eu já tenho um dinheiro legal guardado, já tenho independência financeira, acho que não preciso de seguro. Até que eu fui apresentado por um seguro no próprio banco, e eu falei, acho que eu vou fazer. Vai que quero casar, quero ter filhos e tudo mais. Aí eu fiz. Só que era um seguro pra morrer, né? E eu falei, cara, aqui parece que eu tô torcendo pra morrer, pra ganhar o dinheiro, né? Ainda mais a galera que tem a mentalidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, né? A pessoa acaba não entendendo. Igual seguro, você faz pra não ter problema, mas quando tem, você tá lá segurado. Mas você não fica torcendo, tomara que eu bato o carro, tomara que alguém me assalte. Não faz sentido. Plano de saúde. A gente faz um plano de saúde e não torce pra ser internado. A gente coloca o cinto de segurança, não torce para ter um acidente. Sim. É gestão de risco. Seguro é uma das principais ferramentas de gestão de risco. Top. E aí depois eu comecei a entrar mais nesse mundo, conhecer algumas outras pessoas também, e aí eu conheci muito sobre, né, a proteção do seguro de vida, né, ou seja, que te garante em vida e em morte, né, que eu acho que esse é o grande ponto. Sim. Então, se daqui a X tempo eu estiver vivo, que Deus quer que eu tenha, eu vou receber, né, o seguro e algo nesse sentido, e depois eu posso renovar algo nesse tudo. Mas vamos falar pra galera, primeiro, o que você pode falar pro pessoal desmistificar esse ponto de seguro? Falando até do seguro que é vendido da maneira errada, mas que existem esses seguros, pra galera entender e você falar a tua opinião mesmo, cara, isso aqui realmente não presta, ou é legal pra esse tipo de pessoa, e tem o outro tipo de seguro, que é o que você trabalha bastante e tal. Agora vamos ensinar a galera sobre seguro. Tá certo. Seguro de vida, ele é para todo mundo. Infelizmente, nem todo mundo tem, mas ele é para todo mundo. Necessidades diferentes, com toda certeza. Seguro de vida é só para caso de falecimento? Obviamente não. O que o seguro de vida faz? Ele protege a gente em relação a acidente, em relação a doença, em relação a uma internação hospitalar. Para algumas pessoas, por exemplo, ter uma cobertura em caso de internação hospitalar é muito importante, dependendo do perfil. Para outras, não tanto. Então, o seguro, o primeiro ponto, ele precisa ser personalizado. A gente precisa entender do que você precisa. O que é o seguro com cobertura para renda hospitalar? Por exemplo, essa é uma das coberturas que a gente mais paga em termos de frequência. Não é plano de saúde. O plano de saúde vai pagar do hospital para dentro, o que determina o rol da ANS e de acordo com o seu contrato. O seguro, ele vai pagar diretamente para você. Você vai fazer a gestão desse ativo. Se você vai utilizar para algo não coberto pelo seu plano de saúde ou para manter o seu padrão de vida em casa e a tranquilidade financeira da família, é escolha sua. Então, esse é um primeiro ponto. O seguro, ele não é igual para todo mundo. Se cada um tem as suas necessidades, desejos, dores, então a gente precisa entender quais são elas para poder protegê-las. Esse é o primeiro ponto. Seguro de vida em relação a falecimento. Quem tem independente financeiro não deveria nem pensar duas vezes. Todo mundo deveria ter. Mas, independentemente de se dependente financeiro ou não, você é o seu principal ativo. Quando a gente pensa em investimentos, acumulação, vamos levar em seguinte consideração. Nosso principal ativo é a nossa capacidade produtiva. A partir dela, a gente constrói tudo o que a gente deseja para o futuro. E foi graças a ela que a gente tem o que a gente tem hoje. O brasileiro tem uma cultura de proteger bens. Você compra um carro mais caro, difícil é sair da concessionária sem um seguro. E não tem nada de errado nisso. Mas como a gente protege o fruto e não protege a árvore? Se a nossa capacidade produtiva é a nossa principal força, como que a gente não protege? Se a gente fizer um cálculo baseado na nossa capacidade produtiva, multiplicar isso pelos próximos 20 anos, esse valor é muito maior do que qualquer bem que a gente tenha. E se essa é a nossa principal força de construção, faz sentido deixá-la desprotegido? Todo sucesso pressupõe tempo. E o seguro protege o dinheiro no tempo. O seguro é o único ativo financeiro capaz de trazer o futuro para o presente. Então, vamos imaginar, falando de investimentos, vamos imaginar que a gente quer ter 10 milhões de reais nos próximos 10 anos. Mas se acontece alguma coisa nesse caminho, esse crescimento ele é interrompido. O seguro é capaz de trazer o valor futuro para o valor presente de imediato. Então, essa é uma conta que precisa ser feita. A gente sempre tem que proteger no seguro minimamente aquilo que a gente ainda não construiu. Minimamente.
Isso quando a gente fala de pessoas que não têm dependentes financeiros. Quando a gente fala de pessoas que têm dependentes financeiros, a gente tem que olhar para mais. Porque existem, por exemplo, eu lembro do meu irmão mais velho. Ele tem um filho de 1 ano, agora 1 ano e 2 meses. E foi engraçado como a chave dele virou. Ele já tinha uma proteção pensando nele, na capacidade produtiva dele, no que ele queria construir para o futuro. Mas quando o João nasceu, a primeira coisa que ele me falou é: Raquel, eu quero aumentar meu seguro. Porque o João depende 100% de mim. Ele tem uma esposa que gera receita, sim, mas ele traz para ele essa responsabilidade. Eu acho que esse é um dos pilares fundamentais dos nossos clientes. Não transferir responsabilidade para quem quer que seja. Assumir a sua própria responsabilidade. Se você é adulto para construir, você precisa ser adulto para proteger. A responsabilidade de proteger a sua família é sua e de mais ninguém. Uhum. Total. E essa parte que você falou, só para a galera entender ainda melhor. Você falou, você precisa fazer a garantia do seu seguro em relação ao que você ainda não construiu. Isso. Né? Então, por exemplo, se a pessoa tem não em cima do que ela tem de patrimônio, e sim do que ela busca ter. Seria algo nesse sentido? Também, exato. O que quando a gente fala de proteger o que a gente tem de patrimônio é para a gente não dilapidar num risco. Mas em relação ao futuro, o que a gente deseja ter? Então, eu só construo esses 10 milhões nos próximos anos se eu puder trabalhar. Se eu não puder trabalhar, não tem como fazer esse dinheiro. Só que eu estou nesse planejamento. Alguma coisa, um risco maior aconteceu, uma doença, um acidente, alguma coisa que impacte a minha capacidade produtiva aconteceu, o seguro vai trazer de imediato esse valor para o meu caixa. Então, eu tenho tranquilidade financeira não só em relação ao que eu construí, porque eu não preciso começar a queimar, mas em relação ao futuro, sei também que ele está protegido. Top. Então, o seguro é em relação ao que ela pretende ter nos próximos anos e não em relação ao salário que ela tem hoje. Seria algo assim? Ou também leva em consideração? O cálculo para a gente chama de prêmio, que o cliente paga, a gente chama de prêmio. O cálculo do prêmio, sim, leva em consideração, porque não pode superar aquilo que ele tem capacidade de pagamento. Senão fica inviável para ele. Seguro tem que ser uma proteção, não pode ser um peso. Então, fica inviável. O cálculo, sim, leva em consideração. Então, a gente, dentro do poder de pagamento dele, a gente vai oferecer o maior tempo de garantia. Entendi. Legal. E isso se aplica para qualquer pessoa. Tipo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, uma pessoa que recebe 10 salários mínimos, uma pessoa que recebe 50 salários mínimos. Isso. Cada caso é um caso, claro, né? De acordo com a necessidade. Mas é possível qualquer pessoa conseguir ter um tipo de seguro desse. Sim, com toda certeza. Ele é 100% personalizado e a gente tem que levar em consideração também a capacidade de pagamento do cliente. Legal. E, por exemplo, o que acontece se a pessoa tem um problema no trabalho, algo do tipo, e ela tem um padrão de vida e depois ela tem que reduzir por um tempo? Tem alguma forma de apoio ou ela tem que cancelar o seguro e depois trazer novamente? Que é uma dúvida que eu até fiz uma caixinha de pergunta pra galera. Eu falei, vou trazer um convidado lá pros alunos, principalmente. E o pessoal começou a perguntar isso, né? Fiz um seguro, eu deixei de pagar uma vez e já perdi. Né? Como que lida com isso? Que tipo de orientação você pode dar para quem já tem, ou para quem pretende ter, ou quem nem quer ter por causa disso? Mas tem medo de não conseguir pagar. O seguro, ele vai acompanhar você durante a vida. E a nossa vida, ela não é flat. Ela pode subir, espero que suba, nossa capacidade de pagamento, nosso enriquecimento, mas ela também pode descer por algum momento. Então, a gente pode fazer ajustes para reduzir o valor que se paga pelo seguro, mantendo a proteção. Então, isso é possível fazer. No meio do caminho, depois voltou ao normal, ele reajusta novamente? O que a gente faz é uma nova apólice. Nesse caso, precisa fazer uma nova apólice, porque a seguradora, ela congela o seu risco na entrada. As melhores seguradoras congelam seu risco na entrada. Esse é um ponto super legal de falar, porque uma das pegadinhas que existem no seguro, no contrato de seguro que a gente chama de condição geral, é a reavaliação de risco com possibilidade de cancelamento. As melhores seguradoras não fazem essa reanálise do risco com possibilidade de cancelamento. Elas compram um risco na entrada, então elas são muito criteriosas na entrada para aceitação, mas depois é seu indefinitivo. Vou falar, muito comum é banco, por exemplo, né? Infelizmente, as condições gerais de banco normalmente se apoiam no artigo 769, que é artigo 769 do Código Civil, que diz que se o banco, enfim, a seguradora, ele tem a possibilidade de reanalisar o seu risco e manter ou não a sua cobertura em situação de mudança de saúde ou condição física. E isso coloca a nossa proteção muito em xeque.
Porque a tendência é que durante a vida a gente desenvolva alguma coisa. E se a gente está numa seguradora que utiliza esse artigo 769 para se proteger, mas não protege o cliente, significa que da noite para o dia a gente pode perder a nossa proteção ou ter que pagar muito mais caro e na renovação talvez a seguradora nem renovar com a gente. Mas você está dizendo que, por exemplo, a gente vai lá num banco X, faz um seguro. E aí eu tô super saudável, tô tudo bem, fizeram. Aí depois do nada, alguém descobre que tá com câncer, por exemplo. E aí ela vai lá e fala, ó, não, você não tem mais cobertura aqui, não vou mais cobrir. Esse artigo diz que você tem como segurado, você tem que comunicar à sua seguradora a alteração de risco por saúde ou condição física. Quando o cliente faz isso, a seguradora vai reavaliar. A seguradora, principalmente de banco, ela vai reavaliar se ela aceita ou não o seu risco novo. Se ela não aceitar, ela simplesmente em 15 dias vai cancelar a sua pólice. Você vai te dar um comunicado que em 15 dias ela vai cancelar a sua pólice. Nesse momento, qual é a chance de você ser aceito em uma seguradora séria? Quando você já diagnosticou uma doença, qual é a chance, uma doença mais grave, qual é a chance de ser aceito? Muito baixa ou nenhuma. Então, mais do que ter seguro é saber com quem você está sendo segurado. Isso é muito importante. E na segunda situação, por exemplo, se na seguradora, vamos dizer, que seja legal. Aí você vai lá e comunica, ela pode reajustar? Não, porque nas condições gerais dessas melhores seguradoras, tá escrito lá, determinado, que ela não vai utilizar isso para fazer uma nova análise de risco. Então tem um vencimento até lá, se tiver qualquer doença no meio do caminho. Vigência. E aí tem um ponto, né? Existe a vigência temporária e vitalícia. O que é o seguro temporário e vitalício? O seguro temporário você está protegido durante toda a vigência e pode, dependendo do período, você pode ter uma renovação. Só que todo seguro temporário tem idade limite para ficar como segurado. Algumas seguradoras 70, outras 75, outras 80, mas tem um limite. E o vitalício? O vitalício, ele vai te proteger durante toda a vida, até os seus 100 anos de idade. Raquel, mas eu tenho que pagar até os 100 anos? Não. Você paga ali por 5, 10, 20 ou 30 anos e você está protegido pela vida toda. Esse é o principal seguro para fazer sucessão patrimonial e empresarial. Por quê? Porque ele tem vigência para o resto da vida. E aí a gente vai falar sobre isso, mas quando a gente olha para ele, ele é um principal ativo. O seguro, ele não é considerado herança. Então, ele não entra em inventário. A gente vai entrar nesse assunto sobre sucessão. Mas como ele não entra em inventário, ele também não tem ITCMD, que a gente está chamando na mídia de imposto sobre herança, que é o imposto de transmissão causa morte e doação. Tanto em caso de falecimento quanto em caso de doação, é preciso pagar o ITCMD. Sobre o seguro não incide. Então, é um valor líquido, é um ativo financeiro líquido que você transmite aos seus beneficiários, é de livre escolha, você transmite aos seus beneficiários sem incidência de nenhum tipo de imposto. Legal. E esse ponto aí de ser vitalício ou ter um período pré-estabelecido, provavelmente deve mudar o quanto você está dando de prêmio mensal. Algo nesse sentido, o né? vitalício, como é uma compra de liquidez, ele vai ser sua para o resto da vida, ele é mais caro do que o temporário. Raquel, quando fazer seguro temporário e quando devo fazer um seguro vitalício? Depende da sua necessidade. Por exemplo, filhos, educação de filhos. Tem um prazo para acabar. Não é uma necessidade vitalícia, é uma necessidade temporária. Então, para isso, um seguro temporário. Agora, sucessão, que é a transferência desse patrimônio para os herdeiros. Independentemente de quando aconteça, vai ser necessário fazer. Pagar os impostos, enfim, abrir inventário. E se não abre o inventário no tempo certo, são 60 dias. Se não abre o inventário em até 60 dias, começa a correr juros e multa. A multa atinge o teto máximo em 6 meses, mas é juros sobre juros. Massa. Muito bom. Olha que aula sobre seguro. Então, já vai clareando aí. Eu tô aprendendo muito aqui, já anotei várias coisas. Espero que você também esteja pensando. E a gente fala muito de família aqui. Então, aproveita, começa a pensar na tua família, né? E o que eu recomendo é, cara, daqui a pouco a gente vai passar as redes sociais da Raquel. Procura ela, bate um papo, às vezes só avalia, não quer dizer... Porque às vezes a gente se bloqueia antes de saber como funciona, né? Então, às vezes cabe no teu orçamento, você consegue criar um planejamento bacana. Então, a gente traz pessoas aqui de confiança que realmente vão ajudar. Raquel, pra gente virar essa página, mais alguma coisa interessante sobre seguro? Ou a gente pode ir pro próximo tópico? A gente pode. Eu acho que se a gente fosse recapitular aqui tudo que a gente falou, seguro significa segurança financeira e proteção. Não importa a sua estrutura familiar, minimamente você deve se proteger. Seu principal ativo financeiro é você mesmo.
a sua capacidade produtiva. Então, a gente precisa proteger isso. E o seguro é o único ativo financeiro capaz de trazer o futuro para o presente numa situação de risco. Quando a gente não tem seguro, isso acontece, mas eu já tenho uma reserva, eu já tenho investimentos. Isso significa que a gente vai colocar em xeque aquilo que a gente construiu. Será que vai ser suficiente? E se eu zero ele, ou quase zero esse investimento? Eu tenho condições de construir tudo de novo? Eu não sei. Uma coisa muito legal que você trouxe às vezes as pessoas abrem mão. Ou uma coisa ou outra. Eu falo que é um pensamento de escassez, né? Por que não ambas? Eu sempre falo, por que não ambas as coisas? Então, eu tenho seguro ou eu invisto? O que é melhor, Renan? Várias vezes recebo caixinha de pergunta assim. E eu falo, por que não ambos? Né? Dependendo Tem da que ser situação. ambos, né? Então assim, mas eu já tenho um patrimônio. Beleza, então talvez por isso você precisa de um seguro. Né? Eu não tenho um patrimônio, e é por isso que você precisa de um seguro. Então, eu preciso criar um colchão de segurança ou eu tenho um seguro? Ué, os dois. Não consegue de cara? Começa com um, chegou um, já aplica o outro. Não dá pra você, porque eu tenho isso, eu vou naquilo outro. Por exemplo, eu tô falando isso porque eu tinha muito essa mentalidade. Sei lá, uns 3 anos atrás, era assim, eu tinha independência financeira, eu falava, cara, eu não preciso de seguro mais. Já tenho dinheiro se precisar. Eu tenho dinheiro aqui e tudo mais, até porque eu fazia a conta com o quanto que me ofereciam de apólice. Eu falava, isso aqui eu vou ter mais, então se precisar, tá ali. Se eu morrer, qualquer coisa tá ali. E aí a chave virou quando uma vez a minha sogra, ela precisou ser internada e aí foi uma transição do plano de saúde dela. Olha que louco. Foi uma transição e aí não aceitou. Falei, tá tranquilo, paguei o atendimento. E aí foi, só que ela precisou ficar internada. E aí, cara, um dia de internação é mais de 100 mil reais. CTI é caríssimo. É mais de 100 mil reais. É surreal. Daquele dia eu falei, Jaque, não dá. Tipo, é o tipo de coisa que se ela ficar 10 dias, acabou. Entendeu? Queima muito rápido a liquidez. Então, isso daí foi muito legal. Então, tô trazendo aqui mesmo um pensamento que eu tinha e que, cara, não, é diferente. Então, são coisas diferentes, mas que se complementam. Você acredita nisso também? O que você pensa? O seguro ele é capaz de proteger o nosso investimento e resguardar o nosso padrão de vida. Então, se você me perguntar assim, Raquel, seguro ou investimento? Ambos, como você falou. Quando a gente olha para as necessidades, a base é o nosso trabalho, da onde vem a nossa fonte de renda, nosso trabalho. Depois vem a gestão de risco. Seguro é uma ferramenta de gestão de risco. Em seguida, a acumulação. Quando a gente pula a parte de gestão de risco, significa que a gente vai colocar em xeque a acumulação. Pode ser que a gente não tenha acumulado o suficiente para um risco maior. Quando eu fiz meu primeiro seguro, aos 26 anos, primeira apólice. Hoje eu tenho 7 apólices. Raquel, por que tantas apólices? Porque o meu patrimônio mudou. A minha necessidade de proteção mudou. Quando a gente estava falando, por exemplo, de renda hospitalar, uma cobertura que a gente tem, renda hospitalar, proteger a nossa receita ainda que eu esteja internado. Para quem é CLT, por exemplo, ou PJ, isso é fundamental. Depois de 15 dias você vai para o INSS. O INSS normalmente não cobre nem metade daquilo que a gente precisa. Então, ter segurança financeira independentemente da situação. Quando a gente pensa no âmbito hospitalar, CTI é muito caro. É muito caro. E ter que responder com o próprio patrimônio pode significar realmente empobrecer. Uhum. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre jogar o tempo de construção fora. Do que valeu. Porque para a gente construir esse patrimônio, a gente tem que abrir mão de muita coisa ao longo do tempo. E leva tempo. E leva tempo. E perde rápido, né? Muito rápido. Então, se a gente não tem uma proteção, do que valeu esse tempo? Sim, total. Muito bom. Vamos lá. Agora vamos falar sobre proteção sucessória, que isso aqui é... Já para começar, acredito que muitos aqui vão pensar assim, cara, isso é coisa de rico, né? Só para rico. Porque quando tudo que vem sucessório parece que é para deixar a herança e não sei o quê, e parece nos filmes que tem que ter advogado que prepara um monte de coisa. O que seria uma proteção sucessória? Ótimo, muito boa pergunta. A sucessão nada mais é do que a transferência de um patrimônio. Então, quando a gente está pensando numa transferência, uma sucessão familiar, né, transferência do patrimônio familiar, é passar para o nome da nossa família o que sempre foi dele. Sempre foi da nossa família. Então, só que o governo tributa isso. Não só o nosso governo, né, não é só no Brasil que tem essa questão do imposto sobre herança. Estados Unidos, por exemplo, chega a 40%. É maior, né? França chega a 60%.
Quando a gente olha para o Brasil é um dos menores impostos de sucessão. A gente ainda é estadual e provavelmente nessa reforma tributária vai continuar sendo estadual, mas vai aumentar a alíquota, vai ser progressiva. Alguns estados não têm alíquota progressiva, mas vai ser progressiva e vai aumentar esse valor do imposto. Só o imposto sobre herança no Brasil chega a 8%. Quando a gente olha todos os custos sucessórios, pode chegar a 20%. O brasileiro faz muito patrimônio em imóveis. Um dos custos de sucessão e de transferência desse patrimônio é o imposto de renda sobre ganho de capital. Então, quem tem muito imóvel, normalmente tem um ganho de capital alto aí. Ao longo do tempo vai ganhando... Valorização, né? Valorização vai aumentando o ganho de capital. Então, dependendo do ganho de capital, esse imposto pode chegar... O total do custo sucessório pode chegar a 30%. Então, o que tem de nobre, né? Se a gente botar aí uma média de 25%, o que tem de nobre é você deixar 1/4 da sua vida na mesa em imposto para o governo. Então, existem estratégias financeiras para a gente reduzir esse custo. Raquel, mas é só para rico? Claro que não. Qualquer coisa que você queira deixar para a sua família vai ser tributado. Bens, direitos, liquidez, patrimônio, tudo isso é tributado. E o que eu vejo é o seguro, ele é a ferramenta utilizada no mundo inteiro para fazer a sucessão. Por quê? Alguns pontos. Ele promove a alavancagem de capital. Para você ter, por exemplo, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões para essa transferência do patrimônio, você não precisa, de fato, pagar 100 mil. Você vai pagar ali, em média, 50%, dependendo da sua idade, até um pouco menos. Então, você ganha uma alavancagem de capital, você aumenta o patrimônio líquido de forma imediata, porque é uma liquidez que não passa em inventário. Além disso, né, por não passar em inventário, ele facilita o acesso aos herdeiros. Não tem, como eu te falei, não tem nenhum tipo de imposto de renda sobre ganho de capital, não tem o ITCMD, e é livre escolha de beneficiário. Então, existem diferentes pessoas que procuram, perfis de pessoas que procuram a gente. Por exemplo, existem algumas pessoas que querem passar o patrimônio para a esposa e para o filho, ou para o marido e para o filho. Existem pessoas que estão num segundo casamento, terceiro casamento, e não têm certeza, apesar de enquanto ele vivo, todo mundo se dá bem, não tem certeza se a família vai ter, todo mundo da família vai ter acesso ao patrimônio como deve ter, ou se vai ter muita briga. Um outro ponto, por exemplo, é equilibrar as relações. Alguns empresários têm filhos que vão seguir no mesmo caminho, mas tem outros que não têm interesse naquele negócio. O seguro de vida é uma forma de você indenizar aqueles que não vão seguir. Então, o meu filho mais velho vai seguir com a empresa, ele vai ser meu sucessor na empresa, então ele vai receber as cotas. Como é que eu equilibro essa herança? Você pode destinar o seguro de vida todo ou com um percentual maior para os outros filhos. Interessante. Isso aí eu não sabia. Que legal. Mas tem vários tipos, né? Tem... para quem cuida... Eu já... não sei se é verdade, mas tipo, quem é cantor, né? Seguro pra voz, esse tipo de coisa, também, né? Tem umas coisas muito loucas assim, mas que é de fato, pô, se ela fica sem a voz... Acabou. Então... Não tem carreira mais. Boa, muito bom. E como que a pessoa pode começar a pensar nisso, assim, nessa proteção sucessória? Basta ter um bem, ou basta ter um herdeiro, ou pensa antes disso? Qual que é o caminho para a pessoa que está ouvindo a gente aqui começar a traçar essa proteção sucessória? Ótimo. O seguro, você deve tê-lo no primeiro momento, assim, pensei nisso agora, já faz. Ainda que eu não tenha patrimônio, ainda que eu não tenha herdeiro, já faz. Por quê? Você vai se proteger em vida. Se nada acontecer, no futuro, vamos imaginar que no futuro você construiu patrimônio e você teve filhos. Isso vai ser passado para os seus filhos sem tributação. Então, tem um ganho tributário aí, porque você não paga imposto sobre isso. Um outro ponto importante, em relação à família. Né? Vamos imaginar, por exemplo, que uma pessoa tem só um imóvel e pouco dinheiro. Ela fala assim, mas isso é para rico. Não. Porque no momento em que a pessoa falece, isso dá entrada no cartório, cada vez mais a Receita, a Fazenda, os sistemas estão tudo interligados. Então, não fique achando que você vai conseguir dar um bypass na Receita. Não vai. Se acontecer, se for pego, a sua família ainda vai ter que pagar multa sobre aquilo. Se vai proteger a sua família, faça direito. E as pessoas, qual o momento que elas vão fazendo?
E no caso, a proteção sucessória é um outro tipo de ativo ou através do seguro eu É o consigo? seguro de vida. Tá. Só que a gente faz um cálculo diferente. No seguro de vida de proteção da capacidade produtiva, proteção da família, caso alguma coisa aconteça com o pilar financeiro, a gente vai levar em consideração, a gente vai fazer um cálculo baseado nisso. Por exemplo, quem tem filhos. Quanto custa a educação daqui até a formatura dos meus filhos? A gente precisa proteger isso. Padrão de vida. Vou proteger o padrão de vida da minha família por 10, 20, 30 anos, pelo menos, se alguma coisa acontecer comigo. Então, a gente vai fazer um cálculo baseado nisso. Quando a gente olha para planejamento sucessório, é com base no patrimônio. Pode ser líquido ou imobilizado, mas a gente faz com base no patrimônio. Então, quanto custa a transferência desse patrimônio? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem... Vou fazer uma simulação simples, tá? Levando em consideração que a saúde da pessoa é boa. Uma pessoa, por exemplo, que tem 1 milhão em patrimônio. Se a gente colocar uma média de 20%, a família precisa de 200 mil em liquidez. Ah, mas eu tenho esse dinheiro na minha conta, mas não pode estar na sua conta. Porque se tiver na sua conta, vai ser inventariado. Tá presa. E aí, o que a família vai ter que fazer? Pedir judicialmente que seja liberado algum bem para ser vendido. Quando você vende por necessidade, você perde dinheiro. Porque vender um bem na necessidade é diferente de vender por oportunidade. E quando alguém sabe que a pessoa perdeu um pilar financeiro, enfim, precisa acessar esse patrimônio, existem muitos que a gente chama de oportunistas. Então, eles sabem que você está num momento de desespero. Vai oferecer para sua família mais barato. Você vai perder patrimônio nessa transferência. Show. Uau, que aula, hein? Que aula, Raquel. Muito bom. Galera, pô, foi uma baita aula, né? Bota aí nos comentários. O que vocês acharam? Já explodiu a cabeça? Principalmente quem tem filho, né? A gente traz muita família pra cá, a gente tem muito essa pegada. E isso aqui com certeza é um tema que dá pra gente depois trazer a Raquel de novo, né? Bater um papo, trazer teu marido junto, a gente, Sim. sabe, trocar uma ideia bem legal. Porque eu gostei pra caramba. Eu aprendi várias coisas aqui, trouxe muita coisa legal. Pra gente finalizar, Raquel, primeiro, parabéns pela tua história. Obrigada. Incrível, né? Você realmente quebrou o padrão, ia pra um lado, mas trouxe pra um outro. Parabéns pro teu marido também, ter construído isso junto com você, né? E a aula sobre seguro de vida, a aula sobre proteção sucessória, realmente é algo que eu tenho olhado muito mais para isso, principalmente a proteção sucessória, que a gente às vezes não tá no radar e quando você começa a ganhar mais grana, você pensa, mas por que não pensar antes, né? Total. Uma coisa que é importante é como é que a gente faz a alavancagem por meio do seguro. Então, fazendo aquele cálculo, você perguntou como é que você faz esse cálculo, né? Imagina uma pessoa que tem 1 milhão de patrimônio, a família precisa de 200 mil de liquidez para fazer essa sucessão. No seguro de vida, ela vai comprar, em média, por 50% desse valor. Só que ela não vai pagar esses 100 mil de uma vez. Ela vai pagar isso ao longo dos anos. Então, você tem um ganho, não só tributário, mas um ganho também de capital com aumento do patrimônio líquido para a família. Então, essa é uma das vantagens do seguro também. Você paga menos para ter mais. E a sua família tem acesso a esse valor muito rápido. O benefício de seguro é pago em média... nas melhores seguradoras, né? Pago em média em 5 dias úteis. Não tem nenhuma liquidez não inventariada que chegue tão rápido assim. Massa. E a quantia é grande, né? Dependendo de quando você fez o teu prêmio, né? Faz sentido. Total. Então, Raquel, onde que a galera te encontra nas redes sociais? Porque com certeza a galera, cara, tá explodindo a cabeça, estão querendo mais. E onde que eles te encontram? São 3 perfis, né? @Raquel Feijó Oliveira. Depois dá pra gente colocar. Sim, a gente vai botar embaixo aí o link também direto, mas só pra galera que já... Tem gente que é agitado, já quer pegar aí, né? @Pepe Guadanho e @GAG Seguros. Maravilha. Então tá aí. Vai estar aqui na descrição também desse episódio, os 3 links pra você ir lá. Segue os 3, já manda mensagem. Principalmente pra Raquel. Fala o que você achou do episódio de hoje. Se tem alguma dúvida, manda pra ela, porque eu acho que isso aqui é muito legal. E comenta aqui também. Manda pra mim lá no meu Instagram, Renan Diego Oficial. O que você quer que eu traga aqui específico deles e tal. Se vale a pena, né? Realmente vai ser legal trazer o casal, porque eu acho que vão ter outras visões também, que eu acho que é muito legal, complementares, né? Vai ser muito massa. E pra gente fechar com chave de ouro, o que você falaria pra galera que tá aqui, que você falaria, por exemplo, pro teu filho, né, em relação à tua trajetória toda, que talvez lá atrás você não teve essa visão? Amor, como eu falei, é uma decisão que traz atitudes. Então, o que eu falaria para as pessoas é: se você pode proteger a tua família hoje, faça. Você não conhece o dia de amanhã. A gente não tem como apostar no dia de amanhã. Então, antecipe essa decisão, proteja a sua família e proteja o seu legado.
Isso é muito importante. A gente vê na sucessão as famílias perdendo patrimônio, perdendo legado e a história morrendo. Existe uma maneira de a gente proteger tudo isso. Então, se você pode fazer, se você pode tomar essa decisão hoje, tome. Não fica achando que seguro é caro. Caro é não ter. E existe alguém muito especial para você que pode ter que pagar essa conta. Total. E assim nós terminamos o nosso Profidcast. Olha, foi um prazerzaço estar com vocês aqui e receber aqui a querida Raquel, dando essa aula sobre seguro de vida, proteção sucessória e finalizando com baita chave de ouro, né? Então, lembra, segurança não se negocia. E depois, não esquece de avaliar a gente com 5 estrelas aqui no Spotify, seguir e compartilhar. Manda para as pessoas que você acredita que faz sentido elas entenderem um pouco mais sobre seguro e proteção sucessória, tá bom? Então, Raquel, foi um prazerzaço. Seja sempre bem-vinda. A porta está sempre aberta aqui para você. Obrigada, Renan. Foi um prazer. Foi um prazerzaço e a gente vai se ver sempre mais e mais vezes, tá bom? Obrigada. Um grande abraço para vocês, muita produtividade financeira e um abraço. Tchau, tchau.